Mas o São Paulo é muito grande. Foi grande. O São Paulo tem que se provar grande de novo. Mesmo com a vitória em cima do Flamengo ontem na estreia do Campeonato Brasileiro, parece que os comentaristas estão falando que o São Paulo vai brigar para não cair. 45 pontos. Bora ver o vídeo. O curso de entrada talvez tenha melindrado os jogadores, o que eu não acredito, viu? Eu acho que é muito mais um discurso. Ele foi tão claro agora de novo, né? Tudo que o Crespo fala é claro nas coletivas. Às vezes, sobretudo no São Paulo, acho que é melhor. O clube se acostumou nos últimos anos a meia-verdades do que sinceridade, né? E por isso está nessa situação. No São Paulo, quem fala a verdade, como o Luiz Gustavo, acaba dançando, né? Foi isso que aconteceu? E ele está certo. Entenda a justificativa. Abaixar as expectativas, entender os limites do time, pouco a pouco. E é exatamente isso. O que nós acabamos de falar, como é que foi São Paulo e Flamengo. A distância entre São Paulo e Flamengo continua sendo a mesma, apesar do São Paulo ter vencido. E a primeira meta dele, aliás, quando ele chegou ao São Paulo estava a uma posição acima da zona de rebaixamento no Brasileiro passado. No Paulista ele está lutando contra o rebaixamento. Então a primeira meta do São Paulo, até o São Paulo ter time, jogador, estrutura e passe, a primeira meta no campeonato é não cair. Porque o São Paulo é um time que nunca caiu. E o Crespo sabe, e o torcedor de São Paulo sabe isso. Ontem, lá no Morumbi, muita gente saindo do jogo falou como a pergunta do companheiro. Faltam 42. Foi a primeira coisa que eu ouvi do meu lado no estádio. Faltam 42. E assim, faltam 42 mesmo. Né? Faltam 42. E no Paulista ainda faltam 4, 5. É isso. Quando um time está nessa situação, um clube está nessa situação, e o time do São Paulo tem séries. Olha o banco do São Paulo, gente. O Crespo esticou. Demorou para mexer. Demorou. O time estava pregado. Olha o banco que ele tem para mexer. Quem que ele vai ter? Se ele tirar um, o que acontece? Desequilibra tudo o resto. Tinha 3 zagueiros jogando, 3 no banco. Né? Então, eu acho, aliás, a questão dos 3 zagueiros, só para voltar um pouco, o São Paulo não joga por 3 zagueiros porque o Crespo gosta. O São Paulo tem 6 zagueiros bons. E o resto, falta jogador em todas as posições. Vai tirar o Luciano, vai colocar quem? No segundo tempo, o Lucas? Só se o Lucas daqui a pouco puder jogar. O Lucas está na intensidade do Arrascaeta, por enquanto, né? O Lucas não está conseguindo jogar. Vai tirar o Caleri para colocar quem? O Tapia? Ele não vai conseguir segurar tanto a bola lá. Vai tirar o Enzo para colocar o Wendel, que não consegue competir. Aí se ele tirar o Danielzinho, colocou o Pablo Maia, mudou a característica do time, o Pablo não consegue... Cara, o elenco do São Paulo é fraquíssimo. O São Paulo não faz investimento numa janela há 18 meses. São 3 janelas. Nenhum clube de futebol sobrevive assim. O elenco é fraquíssimo. Continua sendo. E ele tem... Aí que tá. Uma coisa é o discurso para fora. Eu não imagino que ele chegue lá antes do jogo com o Flamengo e fale assim, turma, nosso time é fraco pra caramba, nós temos que jogar para 45 pontos. Mas é nessa mentalidade 45 pontos que ele armou o time para jogar contra o melhor do Brasil, não foi? Linha de 5, vamos defender, vamos primeiro não perder e depois ganhar. E tá certo. Tá certo. Não é o São Paulo do Tele que entrava em campo pensando de quanto a gente vai ganhar. Que não tinha 45 pontos. O São Paulo, há vários brasileiros de pontos corridos, pensa primeiro em 45 pontos. Então não vejo nenhum problema nisso. Não acho que seja uma coisa que contagie internamente, mas pega mal para a cartola. Né? Porque o São Paulo, eu sou presidente do São Paulo. Primeiro os caras têm que resolver lá, pagar jogador, dar um jeito de investir no clube, investir no time, na estrutura e depois encher o saco do treinador. Né? Acho que essa... E ontem acho que a coletiva foi melhor ainda, porque agora com o Rafinha, eu acho que ele pode ajudar mesmo. Qual que é a questão do Alisson? Pergunta pro Rafinha. Certo? O Rafinha jogou com o Alisson, foi rebaixado com o Grêmio com o Alisson. Os dois rebaixados. O São Paulo contratou os 2 do Grêmio, rebaixado. Os 2 foram campeões do São Paulo, agora o Rafinha é chefe do Alisson. O Alisson que quer ir pro Corinthians na marra, Rafinha, vai lá, conversa com o Alisson. Né? O outro tá chateado lá, não sei o que lá, conversa com o Rafinha. Rafinha, faça alguma coisa. Eu preciso treinar o time. E ele tinha que falar pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo não sei o que lá, porque é um caos. Deixa o técnico, aí ele pode ser mais cobrado pelo trabalho dele em campo, e ontem o trabalho dele foi bom. Né? Coincidentemente, depois da chegada do Rafinha. Que eles se entendam ali e deixa o técnico trabalhar em paz.
Aconteceu de uma forma semelhante com o Zubeldia, que hoje está no Fluminense lá. Pô, o Fluminense só ganha, né, cara? O Zubeldia é ruim. Só ganha o Fluminense. É ruim o Zubeldia? Não, né? Mas, de novo, e o Zubeldia trabalhou no São Paulo, não no caos que o Crespo está trabalhando. Não tinha o presidente no empichado, tinha departamento de futebol, só não tinha investimento, como não tem no Crespo, né, no time do Crespo. Então eu acho que essa coisa dos 45 pontos, eu vejo completamente, um sincericídio que aí melindra certas pessoas, normalmente cartolas que nunca vão sentir o cheiro da grama, para saber o que são 45 pontos num campeonato como esse aí. Casão, você acha que a chegada do Rafinha... Oi, peraí, alguém chamou? Você chamou, Júlio? Mas... Não, só rapidinho. Eu acho que o caos do Zubeldia era muito parecido. Assim, eu só não estava na superfície, nas páginas do UOL, mas verdade. Ele já estava acontecendo. Ele só não estava. Só não tinha sido revelado, mas estava rolando. Júlio, só para distinguir, o que o Crespo fala é que quando ele chegou, não faz um ano, o São Paulo tinha um presidente, um diretor de futebol, um supervisor de futebol, um coordenador de futebol, um chefe de departamento médico, um chefe de fisioterapia. E não tem mais ninguém. Com o Zubeldia, a estrutura poderia já estar podre. Mas existia gente para repartir responsabilidades. Você entende? Na época do Zubeldia, é a única coisa que eu saliento, né? Não, agora, publicamente, principalmente publicamente. Quer dizer, o Zubeldia não precisava falar as coisas que o Crespo falou publicamente, mas para trabalhar devia estar o mesmo caos, era o mesmo elenco fraco, o mesmo problema. Agora, rapidinho, esse melindre, eu acho que no caso do São Paulo específico, nesse momento, a torcida do São Paulo... Porque eu não concordo com o Arnaldo que o São Paulo tenha entrado nos brasileiros para conseguir 45 pontos. Um ano atrás, quando a gente fazia lá as prateleiras do Campeonato Brasileiro, o São Paulo era colocado como um time de G6. E aí, tudo bem, a coisa aconteceu do jeito que aconteceu em 2025, entramos em 2026, o futebol é tão dinâmico, né? O que eu falo, no Brasil as coisas acontecem em 6 meses, como em 8 anos, talvez, num clube europeu. Agora, quem não gosta desse discurso de jogar para não cair, de jogar para se defender, de não perder do melhor time, é o torcedor. O torcedor de qualquer time grande. O torcedor de qualquer time grande do Brasil não entendeu ainda o redimensionamento dos clubes. Ele não entendeu ainda que esse não é mais tão grande quanto aquele. Como foi no século passado, o torcedor do São Paulo, que hoje é menor. O torcedor do São Paulo entendeu isso completamente há muito tempo. Há muito tempo. O torcedor do São Paulo, se você perceber nos últimos 10 anos, ele não vai a campo para vencer, com a expectativa de vencer. Ele vai para lutar. Há muito tempo. O São Paulo foi campeão 2 vezes, uma vez na pandemia. Por que o São Paulo enche estádio mesmo sem ter perspectiva nenhuma de ganhar campeonato? Há muito tempo. Assim como o torcedor do Corinthians faz normalmente. Porque porque ele sabe que ele é importante para manter o único bastião que sobrou. É não ser rebaixado, gente. Vocês têm que entrar na cabeça do torcedor do São Paulo. Não é mais hexa-brasileiro, tri da Libertadores, tri mundial. Nunca fui rebaixado. Certo? Então, esse é o mantra desde 2017 para o torcedor do São Paulo. E quem trabalha no São Paulo sabe, o torcedor do São Paulo está melindrado porcaria nenhuma. Quem está melindrado é o Cartola, o novo presidente e tudo mais. O São Paulo é muito grande. Foi grande. O São Paulo tem que se provar grande de novo. O São Paulo tem história. A história recente é ruim. Para quem joga no São Paulo, quem treina no São Paulo, é um desafio maluco. Não é mais a moleza que era. O Casagrande pegou um tempo no São Paulo que é um tempo diferente, cara. Não é esse tempo mais. Né? Então os caras precisam entender essa situação. Quem joga, quem torce e quem treina sabe qual é a realidade atual do São Paulo. Não. Uma coisa que o São Paulo teve ontem, que o Flamengo não teve, foi gana. O Flamengo entrou soberbo, caiu na armadilha do São Paulo. São Paulo sim vai brigar para não cair. Eu acho também que vai brigar para não cair, porque é uma crise que o São Paulo nunca passou na sua história. E o São Paulo não está acostumado a viver na crise. Só na mordomia, ganha um título ou outro, mas faz muito tempo que o São Paulo não ganha um título, como o Corinthians ganhou uma Copa do Brasil, um Paulistão, alguns anos atrás aí, mas também já passou, né?
E ontem o Crespo armou o time, preencheu o meio de campo. Os caras lutou do primeiro minuto ao último minuto. O Luciano não é um craque, mas pelo menos ele tem a garra lá, né? Sempre tenta, não desiste nunca. Não desiste de jeito nenhum, Luciano. Luciano vai pra cima, tenta. O Calheri é outro que dá tudo em campo. E o Flamengo, se não abrir o olho, achar que tem o melhor time do Brasil, que vai ganhar de qualquer jeito. A hora que nós quiser, nós ganha. A hora que eu quiser, eu faço gol. Vai fazer igual aquele ano lá, 2023, 22, que não ganhou nada. Vai fazer igual aquele ano, vai ficar sem nada. Esse ano nem carioca. Capaz é de cair ainda se ficar nessa soberba toda. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.